Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligarem os seus aparelhos celulares ou programá-los para o modo silencioso. A Câmara Municipal de Maceió, através da proposição do vereador Francisco Holanda Costa Filho e a Associação Comercial de Maceió, através de seu presidente Kennedy Davidson Pinot Calheiros, tem a satisfação de recebê-los nesta sessão solene em homenagem aos 152 anos da Associação Comercial de Maceió. E, na oportunidade, será outorgada a comenda Desembargador Mário Guimarães às empresas Casas Jardim e Lojas Guido, pelo 60º aniversário de suas atividades comerciais no estado de Alagoas. A partir deste momento, passamos a compor a mesa de honra, convidando para tomar assento na presidência dos trabalhos o senhor Kennedy Calheiros. E o vereador Francisco Holanda Costa Filho. O excelentíssimo secretário de Estado da Comunicação, senhor Enio Lins de Oliveira, que nesse ato representa o governador Renan Filho. O excelentíssimo secretário de Governança, o senhor José Lages, que neste ato está representando o prefeito Rui Soares Palmeira. Agora convidamos para tomar assento na mesa de honra o diretor executivo da Casa Jardim, o senhor Luiz Antônio de Melo Jardim, e o diretor executivo das Lojas Guido, senhor Luiz Eugênio Duarte Santos, que neste ato estão representando as empresas homenageadas. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Chico Filho. Boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a sessão solene em conjunto com a Associação Comercial de Maceió, que confere neste momento o título de cidadão, a comenda Mário Guimarães às empresas alagoanas Lojas Guido e Casa Jardim. Minhas senhoras, meus senhores, me sinto feliz com o que vejo nessa noite. Vejo amigos reunidos para comemorar o momento que é de festa e tantos sorrisos não negam. Estamos com as famílias. Sim. Estamos com as famílias e os amigos aqui nesta noite para homenagear essas duas grandes empresas, das quais tenho a grata satisfação de ser amigo e companheiro dos seus sócios proprietários. Num momento tão difícil que vive a nossa classe política, a gente desfrutar do respeito dessas entidades é um prazer muito grande, é uma satisfação pessoal, uma coisa que conquistamos ao longo do nosso mandato, sem forçar nenhum tipo de barra, sem pedir nada em troca, fazendo aquilo que é nosso dever enquanto vereador, defender o setor produtivo do nosso estado, defender o setor produtivo da nossa capital.
e assim construí uma amizade com Luiz Jardim e o respeito pela Casa Jardim, que já era uma coisa pessoal, porque minha esposa é arquiteta, e de tanto andar ali na Casa Jardim, já conhecia através do meu amigo Marco Silveira. Cadê o Marquinho que eu não estou vendo? Lá atrás, no fundo. Meu amigo, estudamos juntos o curso de Direito. E também o nosso presidente da Aliança Comercial, Guido Santos Júnior. Né, Guido? De tantas e tantas batalhas que travamos juntos. E aí criamos uma amizade também. Márcio é pequena. Estudamos juntos com Eugeninho. Cadê o Eugeninho, hein, Eugênio? Cadê o Eugeninho? Não, o Eugênio está aqui, o Eugeninho está ali. Estudou comigo no Sacramento. E a gente teve essa oportunidade de trabalhar e nos trazer esse momento aqui no dia de hoje. Porque até para você conferir uma comenda dessa, um momento desse, é importante que você tenha um respeito das entidades, é importante que você tenha um respeito das empresas, e a festa fica bonita, se completa, porque todos aqui reconhecem nessas duas importantes empresas alagoanas o peso que ela tem para o nosso Estado. 60 anos não são 60 dias. Veja aqui o seu Guido aqui, que merece todas as nossas homenagens. Seu Guido, eu tinha a ideia de propor as comendas para as pessoas. E aí, numa conversa que eu tive com o Jardim disse, talvez não seja justo você homenagear uma pessoa só, por exemplo, no caso dele e ele, e não reconhecer tudo que a família e os colaboradores fizeram pela empresa. Então, seria mais justo a gente conferir a comenda à empresa Casa Jardim e à empresa Lojas Guido. Lógico que tudo isso só pode ser possível a partir do trabalho do senhor. E se a comenda vai para Lojas Guido, vai especialmente para o senhor. A gente, na Câmara de Vereadores, como é do conhecimento de todos, a gente passou por um momento conturbado semana passada. Nós perdemos um colega vereador, combativo, meu amigo pessoal, vereador Silvânio Barbosa, morto de uma forma brutal, que não merece. Nós perdemos tempo falando desse cidadão que fez isso. E as sessões da Câmara, inclusive, estão suspensas esta semana, em homenagem ao vereador Silvânio. E aí, presidente Kennedy, nós estamos abrindo os trabalhos hoje, agora, nesse momento, e aí, em forma de respeito, eu gostaria de pedir a todos um minuto de silêncio em homenagem ao vereador que votou favorável a essas comendas e que, se vivo estivesse, tenho certeza que estaria aqui com a gente. Então, eu queria pedir nesse momento, quebrando um pouco o protocolo, não estava no script, um minuto de silêncio em homenagem ao nosso amigo vereador Silvânio Barbosa.
Retornamos à nossa sessão, registrando que, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu, que sou diretor da Associação Comercial, estar presidindo essa sessão aqui em conjunto com a associação. Nós comemoramos os 152 anos de associação, uma casa secular, que merece todo o nosso respeito. E os discursos a gente vai concluir ao final no nosso momento no dia de hoje. Retorna a palavra a mestre de cerimônia. Convidamos o coordenador de Cultura e Patrimônio da Associação Comercial de Maceió, o senhor Benedito Ramos Amorim. Por favor. Senhoras e senhores, boa noite. Eis aí uma prova de que uma boa semente dá frutos e frutos muito bons. Há 3 anos atrás, nós participamos de um edital para a criação de um ponto de cultura e nós apresentamos o projeto para a criação de uma escola de música. E a maioria dessas crianças que aí estão, começaram aqui, iniciaram aqui. Iniciaram sem saber uma nota. O maestro Adeilton, outros professores também colaborando. E agora nós temos uma orquestra, embora hoje está faltando 4 participantes que são de Satuba, cujo trem ficou parado em Rio Novo. Houve um incidente, alguma coisa, e eles não chegaram. Então nós temos 4, todos instrumentos de sopro. Então, para nós que fazemos a cultura na Associação Comercial de Maceió, isso é um momento de muita importância, porque esse mês, entre agosto e setembro, nós fizemos 3 apresentações, inclusive a última dessa no Teatro Deodoro, com essa mesma orquestra, com esses mesmos meninos, e eu confesso a vocês que a cada dia eu fico mais orgulhoso. Esse projeto tem a participação do Ministério da Cultura e a participação do Governo do Estado e o apoio da Associação Comercial. A Associação Comercial deu sala de música e dá toda a assistência a essas crianças. Então, elas ensaiam. Atualmente, nós estamos apenas com a orquestra, estamos, no momento, parado com as aulas de música, mas a orquestra está aí com um repertório muito bom. Devemos, em breve, separar alguns quartetos, duetos, para oferecer ao público, porque a meta do projeto é criar músico profissional para se apresentar em festas, casamento, bodas, tudo que for. Então, essa que é a intenção. Só que nós temos crianças que não têm idade ainda de receber cachê. Então, nós só podemos trabalhar com crianças a partir de 14 anos, com jovens a partir de 14 anos. Então, esses a gente deve, em breve, apresentar ao público oportunidades dessas crianças serem convidadas, ou um quinteto, um quarteto, um dueto, então, com um repertório pré-ensaiado, com condições de se apresentar. Apesar de que, hoje, desses aí, eu já tenho gente que se apresenta, já tenho crianças que se apresentam, entendeu? E isso é o mais importante, porque nós não estamos tirando, eu garanto que água de pedra de forma alguma. Nós estamos fazendo uma coisa que só se faz quando há vocação. Não adianta você tentar pegar a criança a laço e botar para um projeto desse. É preciso que a criança tenha vocação. Vocês possam imaginar que entre mais de 150 crianças que passaram conosco nesses 3 anos,
muitas ficaram pelo caminho porque não tinham condições de continuar. E a gente chama os pais e comunica que não tem condições, que a criança não tem vocação para a música. Então, as crianças que estão aí têm realmente vocação para a música, amam o que faz. Então, nós temos um maestro também, Adeilton, por obséquio, fique em pé um instante, que tem paixão pelo que faz. Adeilton, eu já o conheço de longas datas, já trabalhou comigo num outro projeto, e ele tem uma paixão muito grande pela música, e ele divide essa paixão com todos os participantes dessa orquestra. Temos a Beth, que é professora de flauta também. Então, são pessoas já com conhecimento e que dividem isso com esses alunos. A música permite que você replique esse conhecimento, que você utilize pessoas. Um já sabe, hoje chegou um de manhã, logo cedo aqui, sem a corda do violino. Quem é que sabe colocar? Então vai lá, o outro fica prestando atenção. Então isso é o que é importante numa orquestra. Não há nada que funcione mais democraticamente do que uma orquestra. Todas as pessoas de qualquer classe social participam e são exatamente iguais. Muito obrigado. Convidamos as autoridades e todos presentes para que, em posição oficial, possamos ouvir o hino nacional que será executado pela Orquestra de Câmara dos Pequenos Músicos de Jaraguá, regido pelo maestro Adeilton Oliveira.
cumpre-nos agradecer as presenças das autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, autoridades militares, além dos dirigentes de instituições privadas, membros de organizações não governamentais e sociedade civil. Com a palavra, o excelentíssimo presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de Alagoas e da Associação Comercial de Maceió, o senhor Kennedy Calheiros. Boa noite a todos. Ao vereador Francisco Filho, representando a Câmara Municipal de Maceió e proponente da comenda, ao secretário Enio Lins, representando Sua Excelência o Governador do Estado, José Renan Filho, José Lages, secretário de Governança, representando o prefeito Rui Soares Palmeira, Luiz Antônio de Melo Jardim, diretor executivo da Casa Jardim, e Luiz Eugênio Duarte Santos, diretor executivo das Lojas Guido. Mas essa casa tem que fazer uma homenagem muito maior, até pela homenagem que está recebendo. Na Casa Jardim, ao senhor Luiz Cândido Ribeiro Jardim, em memória, e sua mulher, Mari de Melo Jardim, aqui presente, e com seus filhos, Luiz Antônio de Melo Jardim, Marília Jardim Cabral e Luciana Jardim Mota. E a Casa Guido, aqui, é o senhor José Guido do Rego Santos, fundador dessa empresa alagoana, e a senhora Marilda Duarte Santos, sua esposa e companheira de todas as horas, e seus filhos, que estão no legado do trabalho, Luiz Eugênio Duarte Santos, Guido Santos Júnior, André Santos, Valdir Santos e Mário Antônio. Senhoras e senhores, esta casa, dia 7 de setembro, fez 152 anos. 152 anos de defender exatamente o que essas empresas estão sendo homenageadas, que é buscar o livre mercado, defender a livre iniciativa. Fato esse criado por aqui no nosso Estado, pelo nosso presidente José Joaquim de Oliveira, há 152 anos atrás. Quando ele fundou essa casa, ele fundou baseado na livre e na liberdade de se negociar, de se ter o comércio, que era a única atividade comercial à época. Indústria, agricultura, serviços, eram todos contemplados dentro do comércio, que é então, do negócio, de se negar ao ócio. Um grupo de algodoeiros, de produtores de algodão, com a liderança de José Joaquim de Oliveira, eles se juntaram, fundaram essa casa para poder se negociar com o poderio inglês à época. O inglês, os mercadores ingleses que aqui vinham para comprar só o nosso algodão. E o nosso algodão só de boa qualidade. E às vezes tem negócio com alguns poucos e pressionar. E sob a liderança deste que fundou essa casa, a qual me honra ser o 32º presidente, após ele ser presidente e fundador à época, ele, com esse grupo de algodoeiros, eles criaram a forma de negociação, pela ausência naquela época, secretário Enio Lins, do poder estatal poder cuidar melhor disso. Então, ficou acertado por esse grupo que a partir de hoje se negociaria com os ingleses em partilhas iguais naqueles associados, independente das quantidades de cada um, e nas qualidades iguais. Eram separados os algodões, mas os ingleses tinham que comprar em partilhas iguais de cada um, preservando o associativismo naquela época, e nas qualidades, não podia só levar o melhor algodão, tinha que ser preservado a forma de se ter. O algodão que naquela época, essa casa foi fundada pelo algodoeiro e não pelo canavieiro, que naquela época eu tinha com um termo de ouro branco,
Inclusive, nós temos uma cidade em Alagoas, que o nome dela vem decorrente exatamente disso, a cidade de Ouro Branco, e que nós temos o algodão. E nós vivíamos ainda numa época que hoje é abominável, nós não conseguimos nem pensar dessa forma, ainda com a escravidão, com a escravatura. E o ato, inclusive, na fundação desta casa, e alguns eu acho que já devem ter ouvido eu falar isso várias vezes, eu não me canso de falar pela simbologia do momento, uma casa criada no dia 7 de setembro de 1866, foi comprar uma escrava, de nome Bem-vinda, com 9 meses de idade, e alforriando-a para dizer que o mercado tinha que ser livre. Isso se contrapunha até ao governo provinciano, um grupo, uma entidade que estava aqui sendo fundada para defender os interesses da livre iniciativa, e que naquele ato comprava uma escrava e alforriava, para dizer que não admitia a escravidão, e quem tinha que desenvolver o seu trabalho tinha que desenvolver no mundo livre. Isso é o que se plantou com essa casa. Eu tenho orgulho de ser presidente, porque até hoje essa casa, ela não se presta a se curvar aos poderes governamentais, e sim ter o governo, como sempre, parceiro, buscando soluções em conjuntas para o desenvolvimento. Porque nós não temos outra forma, não conhecemos outra forma de crescermos sem se trabalhar, sem se produzir, sem se gerar riqueza. Não existe, porque pobreza não se divide. Nós só podemos dividir a riqueza. E essa casa está aqui em defesa exatamente dessa produção. Sempre procurando com o governo e com todas as outras entidades ou com todos os outros segmentos a convergência para uma Maceió melhor, para uma Alagoas melhor e para um Brasil melhor. A convergência, mas a convergência da produção. Estamos aqui, tenho um prazer de ter na minha diretoria Luiz Jardim, da Casa Jardim, e Luiz Eugênio e o Guido Santos, filho, como diretores dessa casa e participantes assídua e arduamente da nossa batalha dessa defesa, além de todos os outros companheiros de trabalho que aqui nós temos. O que precisamos hoje para o Brasil, e se avizinha uma eleição que acho que nós temos que ter o perfeito juízo do entendimento de uma convergência, que nós não podemos ter um Brasil jamais dividido. Nós temos que tratar toda essa forma política no tom da diversidade, dos adversários, mas não de inimigos. Temos que nos alinhar e cobrar daqueles que estejam. E essa casa, sim, vai estar sempre pronta a sugerir e apoiar a livre iniciativa, os respeitos aos contratos e às leis. Precisamos mudar muito o nosso país. E não é pouco. De quinta economia, já caímos para a nona. A nona economia do mundo, éramos a quinta. Somos o segundo país das Américas em população. Temos muito o que fazer. Temos o agronegócio que sustenta a nossa balança comercial há 15 anos. Mas precisamos sim, 15 ou 20 anos, precisamos sim fazer que o campo mude a sua forma. Reforma agrária nas terras improdutivas, sim, tem que existir. Mas não podemos aceitar a invasão de terras produtivas. Temos aqui um exemplo, eu tenho aqui, está aqui presente, e é diretor dessa casa também, o Clécio, presidente da cooperativa Pindorama, com mais de 1.200 assentados lá, que quando eu dou palestra aí afora, não me canso de falar. Quer ir olhar reforma agrária, quer olhar colonização, vão a Alagoas conhecer a cooperativa Pindorama.
se faz assim, dessa forma, com respeito, aonde que o fundador, um franco-suíço, René Berthollet, eu já decorei a história, porque não me canso de visitar a cooperativa Pindorama, porque é daquela forma, sim, que você faz as mudanças necessárias, a inclusão social, a geração de riqueza. Respeito às leis, ao desenvolvimento. Nós precisamos, sim, sair de um país que tem seus atrasos, mas não de forma como hoje, às vezes, se apresenta. Se quebrar contratos, sem respeitar, nós precisamos mudar. Precisamos mudar a nossa forma, a nossa academia, com a forma... No outro dia eu tive aqui uma discussão muito grande com alguns membros da Universidade de Federal de Alagoas, onde eu dizendo, não ensino a garotada quando chega lá, ideologia política no primeiro ano. Ensina no quinto. Depois que você der conhecimento a essas pessoas, mas primeiro, faça ele conhecer a ciência. E aí veio a resposta, não faz isso. Eu disse, não digam assim, porque eu sou aluno FAO. Fui aluno FAO. Eu me preocupo muito, e essa casa tem esse discurso, e meus diretores sei, e me pedem que eu faça essas manifestações, porque nós temos que procurar a convergência. Nós não podemos tratar nós eles, como alguém falou aí. Não existe nós eles, existe um Brasil só. Dos índios, que aqui estavam e nós viemos, do negro, que veio para cá forçado para um trabalho desumano e criminoso, e todas as outras etnias brancas, sejam europeias, que sejam asiáticas, que venham de outros continentes, que todas as dependências, que fez exatamente o país mais miscigenado e cosmopolita do mundo. Nós temos que ter exatamente esse juízo. Esse juízo está aqui exatamente numa casa que defende exatamente a liberdade como fonte, no nascimento dela, alforriando uma escrava, e juntando-se 151 algodoeiros para que se negocie e não se submetessem ao poderio do mercador inglês que aqui vinha. Mas que tivéssemos um negócio justo, e foi feito assim. Essa casa vai sempre, sempre. Eu tenho certeza que todos que aqui ingressam defender a liberdade de negócio, o respeito às leis e a convergência por uma Maceió melhor, por uma Alagoas melhor, pelo um Brasil melhor. Essa casa conclama que seja desse jeito, que se ponderem os seus entusiasmos ou os seus radicalismos, que isso não leva a nada, para que a gente venha ter um ano 2019 com outra perspectiva, que um Estado que nasceu para servir a sociedade, continue servindo essa sociedade. E não quando algumas vezes Estado, Enio, Estado, quando nós estamos falando no nível municipal, estadual e federal, que ele esteja aqui para servir essa sociedade. E não algumas formas, como a gente às vezes vê, de que muitas vezes se apresenta de uma forma diferente. Nós, hoje, é que temos que servir ao Estado. Aí está errado. O governante, seja ele quem for, um presidente, um governador, um prefeito, ele é o síndico da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Tem que respeitar a população, tem que ver o interesse dessa população, sem perder o prumo de que nós temos que convergir. Temos momentos alvissareiros, temos governos que passaram aí nos últimos 50 anos no Brasil, todos eles fizeram coisas boas e coisas ruins, todos. Mas eles têm que respeitar o povo.
tem que respeitar o Brasil, tem que respeitar a todos os que estão aqui. Como respeitou o seu Guido quando fundou a Casa Guido, e quando fundou o senhor Luiz Cândido, quando fundou a Casa Jardim e a Casa Guido. Com o único propósito de empreender, de ser impaciente, de querer desenvolver, Luiz, para nós termos um país melhor, um Estado melhor, em busca, sim, da riqueza. Eu não tenho vergonha da palavra lucro, não. O empreendedor tem que ter ela como primeiro nome, lucro, senão você não é empreendedor. Respeitando as leis, sabendo da sua responsabilidade social, sabendo que você tem que defender um mundo melhor. Você não pode se omitir das suas responsabilidades. Mas é em busca da riqueza que o empreendedor está. É em busca dessa riqueza que essa casa fez. É em busca da riqueza de um país. Que a gente não tenha uma sururu de capote, que a gente não tenha miséria na rua. É em busca disso que essa casa está. Mas nós precisamos gerar riqueza. Sem produção não existe riqueza. Então, senhoras e senhores, eu tenho aqui que dizer que a alegria de ser presidente dessa casa, ter participado dessa casa, estou aqui convidado pelo antigo presidente dessa casa, Noé Simplício, e hoje ter chegado à presidência, poder honrar o nome da história dessa casa, e ter dentro dessa casa 2 empresas sexagenárias. Vocês vão poder agora entrar no avião sem precisar ir para a fila. 60 anos, vocês alcançaram agora a idade plena. E uma empresa viver 60 anos nesse país só merece homenagem. E eu só tenho que pedir aos senhores alguma coisa. Uma salva de palmas para essas 2 empresas, porque elas merecem. Obrigado. Através da iniciativa da Associação Comercial de Maceió, os fundadores das empresas Casas Jardim e Lojas Guido serão homenageados com o diploma do Mérito Empreendedor Visconde de Sinimbu. O diploma foi criado especialmente para esta ocasião e a honraria leva o nome do ministro imperial João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, o Visconde de Sinimbu, filho de Alagoas e que teve uma inestimável participação no desenvolvimento econômico e comercial do país. Convidamos para a frente da mesa de honra o presidente da Associação Comercial de Maceió, senhor Kennedy Calheiros, e o fundador das Lojas Guido, senhor José Guido do Rego Santos, acompanhado do seu neto, diretor comercial, senhor Luiz Eugênio Duarte Santos Filho, assim como o secretário do Estado, Enio Lins. Com a palavra, o fundador das Lojas Guido, o senhor José Guido do Rego Santos. Excelentíssimas autoridades, já anunciadas, senhoras e senhores, é uma emocionante honra a distinção de ser agraciado com o diploma do Mérito Empreendedor Visconde de Sinimbu, nesta solenidade comemorativa dos 152 anos da nossa atuante Associação Comercial, presidida pelo ilustre empresário Kennedy Calheiros, reverenciando
o notável alagoano João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu. É um registro que se fixará na nossa memória, valorizando as realizações que desenvolvemos. Iniciei a prática comercial na Feira do Passarinho, aos domingos, vendendo peças decorativas de gesso que aprendi a fazer durante as aulas de trabalhos manuais no curso primário do grupo escolar. Concluído o ginasial, passei a estudar à noite e me dediquei à venda de rádios numa pequena loja na Avenida Moreira Lima, em sociedade com meu pai. Em 1955, inauguramos a loja Philips, na rua Senador Mendonça. Em 1958, surgiu a Casa Guido, na rua Joaquim Távora. E, em 1970, realizamos a almejada pretensão de nos estabelecermos na Rua do Comércio. Nas atividades que exerci, consta a honrosa participação na diretoria desta associação, na função de vice-presidente em 1980. Ao ensejo, apraz-me externar os nossos sinceros agradecimentos às homenagens prestadas à minha pessoa e à aniversariante sexagenária Casa Guido, uma empresa familiar de gente da terra da gente. É um acontecimento importante, considerando, sobretudo, a atual conjuntura econômica nacional. É motivo de sensível orgulho para o fundador, seus sucessores, os filhos Luiz Eugênio e Guido Júnior, para os familiares, colaboradores, amigos e a fiel clientela que tanto nos tem prestigiado, extensivamente a sociedade como um todo. Somos reconhecidamente gratos aos participantes da nossa história. Muito obrigado. Dando continuidade, convidamos para a frente da mesa de honra o presidente da Associação Comercial de Maceió, senhor Kennedy Calheiros, e o secretário de Governança, José Lages, para a entrega do diploma do Mérito Empreendedor Visconde de Sinimbu ao senhor Luiz Cândido Ribeiro Jardim, in memoriam, ao tempo que convido a senhora Maria de Melo Jardim, esposa do senhor Luiz Cândido, e o seu neto, o senhor Cândido Jardim Cabral, para que recebam o diploma. Com a palavra, a senhora Maria de Melo Jardim. Quase não precisa. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a mesa, a todos os presentes e, em especial, a diretoria da Associação Comercial de Maceió, que rende esta homenagem em memória
ao nosso Luiz Cândido Ribeiro Jardim, o Luzito, como era chamado, no nosso meio familiar e por muitos dos seus amigos. Homem generoso, bom, bem trabalhador, que deixou um legado que muito nos orgulha e que nos motiva demasiadamente para honrar e parabenizar seus conceitos na vida, na comunidade e na empresa. Tenho a certeza que este diploma do mérito empreendedor, concedido por esta casa, só aumenta a responsabilidade de todos. Em nome de todos os familiares e em nome da equipe Casas Jardim, o meu e o nosso muito obrigado. Neste momento, iniciaremos a cerimônia de entrega da comenda Desembargador Mário Guimarães, instituída pelo Decreto Legislativo número 7, em 11 de outubro de 1983. A comenda é a mais antiga e maior honraria entregue pelo Legislativo Municipal e é conferida a personalidades e instituições nacionais que tenham prestado relevantes serviços em prol do desenvolvimento da cidade de Maceió. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção para conhecer um pouquinho sobre a história da Casas Jardim. Setembro de 1958. No Brasil, ainda ecoavam os gritos da primeira grande conquista do nosso futebol. O mundo acabava de conhecer Pelé. É neste mesmo ano que uma família alagoana decide entrar no campo do varejo, tendo como capitão o seu patriarca, Luiz Jardim Filho. Funcionário de origem, seu Luiz tinha chegado a diretor-secretário na Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos. De lá, deu um passo empreendedor. Se tornou o DIM, na fundação da Brandim Produtos Alimentícios. E quando o Brasil explodia em festa, a Rua da Alegria, no centro de Maceió, via uma nova empresa abrir suas portas. Nascia a L. Jardim e Filhos. Ao lado do Luiz Cândido, o Luzito, do Lizardo e da Maria Luísa, a Lili, seu Luiz abriu as portas de Casas Jardim, com ferragens, materiais de construção e até tintas. Na cabeça de todos, um lema: aprender com o cliente, fazendo muito no presente e sempre mantendo o foco num futuro de realizações. Já sem o seu patriarca, na década de 70, Luzito e os demais sócios tomaram uma decisão importante. Casas Jardim se tornaria especialista em tintas e impermeabilizantes, buscando um foco e a liderança nesse mercado. Uma decisão arriscada numa Maceió ainda pequena para se falar em especialização, mas fundamental para a construção de uma história de sucesso pintada com suor, paixão e inspiração. Foi nos últimos anos dessa década, quando o Brasil já era tri no futebol, que se integra oficialmente à empresa o Luiz Antônio, ainda estudante de economia na UFAL e que desde pequeno vivia entre as prateleiras das lojas. Com mudança em seu quadro societário, a expansão continuou. Veio a loja do Farol, a do Poço, e com ela, em 82, Luciana, Marília e Cristina passam a fazer parte da empresa. Mais enxuta na sua estrutura e profissional na sua gestão, Casas Jardim desembarca na Jatiuca. E enquanto a expansão avança, processos de qualidade são implementados com o apoio de instituições renomadas, como o Sebrae, o Senac, além de outras grandes parceiras. Foi com essa base estrutural que atravessamos crises econômicas, planos ortodoxos e heterodoxos, muitos sustos, poucas calmarias. Parodiando Euclides da Cunha, o pequeno e médio empresário brasileiro é antes de tudo um forte ou um maluco. O tempo nos ensina que para manter uma empresa pulsante só é possível com força, fé, uma equipe aguerrida, muito investimento, paixão e transpiração.
Aprendemos e valorizamos a força da parceria e, com ela, conquistamos o reconhecimento de grandes líderes. Assim, Casas Jardim se colocou entre as pioneiras no uso dos sistemas de repintura automotiva no Brasil. Fomos a primeira do Nordeste a adquirir um sistema Tintim imobiliário, grande estrela na inauguração da nossa loja da Pajuçara. Com os anos, mais novidades, mais desafios. O investimento não parou nas lojas e na equipe de atendimento e gestão. Chegamos aos clientes com grandes promoções. Apostamos nos programas de relacionamento com pintores e especificadores. E nunca abrimos mão dos treinamentos. Hoje continuamos aprendendo com o passado, praticando no presente e sempre olhando para o futuro, com profissionalização, responsabilidade social e compromisso ambiental. E ao abraçarmos nossos 60 anos, uma nova geração de sócios-família se incorpora ao grupo. Nomes como Celine, Cândido e Eduarda passam a contar e a escrever essa história. Afinal, somos uma empresa com sobrenome, mas de muitos nomes, como Sidney, Marcos, Lailson, Elda, Tânia, Neide, Altamira, Elvis, Rômulo, Everton, Wellington, Ronilda. Vivemos a alegria de abraçar diariamente mais de 100 colaboradores, pessoas que mantêm o compromisso com a inovação, com seu desenvolvimento e com a qualidade de seus produtos e processos. E com o apoio dos alagoanos, conquistamos a liderança nos segmentos para pintura imobiliária, decorativa, impermeabilização, automotiva e de manutenção industrial. Assim contamos os 60 primeiros anos desta história. E aquela loja da Rua da Alegria se multiplicou e nunca deixou de ter o seu Luzito como inspiração e tributa a ele nossa longevidade. Perseverança, né? Trabalho e saber rir quando necessário. Que linda a história, né? Não é por acaso que a Casas Jardim é uma das homenageadas. Com a palavra, o vereador Chico Filho. Obrigado, Estela. Senhor presidente, tomamos a fala para falar um pouco da nossa comenda Mário Guimarães. Como Estela já colocou, a comenda mais importante da casa e que nesse momento será conferida à Casa Jardim e à Lojas Guido. Empresas que são vencedoras e podem ter muito orgulho com a chegada dos 60 anos, agora em 2018. A comenda será conferida e estará muito bem representada. São duas empresas que comemoram 6 décadas de sucesso, se relacionando com o mercado de modo amplo, melhorando a vida das pessoas, colocando sempre o consumidor em primeiro lugar. São duas marcas que vêm se renovando ao longo de suas trajetórias, acompanhando os diferentes momentos do mercado nacional, enfrentando altos e baixos da produção, a evolução e a busca por novos produtos e o bom tratamento ao cliente. Tenho a plena certeza que aqui todo mundo já sentou em um sofá comprado na Guido e já entrou numa sala pintada com as tintas da Casa Jardim. Isso muito me orgulha. Me orgulha, sabe por quê? Porque sou alagoano. Sou orgulhoso do meu lugar, da minha terra, das boas amizades, das pessoas decentes que a gente vai encontrando no nosso caminho. O Luiz, o Guido, essas duas famílias muito têm a ensinar aos alagoanos. Cresceram, venceram, alcançaram o sucesso e mesmo com tudo isso não pararam de trabalhar um dia sequer. Quantas vezes não passo nas lojas e lá estão eles conversando com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores. É correria, é suor, é alegria, a mesma que vejo nos senhores e senhoras aqui reunidos. Sou orgulhoso porque sou um vereador ligado ao setor produtivo, que defende a inovação, o empreendedorismo, uma máquina pública ágil e eficaz,
que não pense apenas em tributar, em cobrar impostos, mas que entregue ao cidadão a otimização do que é pago por homens e mulheres que tanto trabalham. E aqui faço um adendo para usar uma frase do meu presidente Kennedy: o dinheiro não nasce público, o dinheiro nasce privado. E é fruto desse dinheiro que a máquina pública existe e tem que dar o retorno que a sociedade espera. O poder público das 3 esferas de poder: o legislativo, o executivo e também o judiciário. Defendo o centro como polo gerador de emprego. Lá o Guido sabe do que eu estou falando, são mais de 5.000 empregos, mais de 600 empresas, movimentando milhões de reais diariamente. Isso sim é pensar no futuro, é pensar no desenvolvimento, é querer a grandeza de nossa Alagoas. Volto a falar das 2 empresas que comungam das minhas ideias, marcadas pelo pioneirismo. A Casa Jardim e a Lojas Guido tem como palavras de ordem o empreendedorismo e o comprometimento. São 2 empresas atentas aos movimentos que ocorreram no Brasil nas últimas décadas. Isto porque empreender nesse país não é fácil. Todos sabemos disso. Portanto, quanto a iniciativa vem cheia de reconhecimento e autoridade na área de atuação, então é sinal de que muito mais que o dever da casa foi feito. Tenho certeza que o nosso dever de reconhecimento a essas 2 empresas foi feito nesse momento. E esta é uma realidade que, claro, faz parte da vitória e do mérito ao receber a mais importante comenda da Câmara Municipal de Maceió, a qual já tive a honra de presidir logo no meu primeiro mandato. Aproveito ainda para dar os parabéns a essa entidade que hoje abre suas portas para nos receber. A Associação Comercial de Maceió, fundada em 1866, é uma instituição que representa a classe empresarial no estado de Alagoas, com programas de desenvolvimento empresarial e, em especial, por seu forte papel representativo junto às esferas governamentais e o setor produtivo do estado. As ações da associação trazem benefícios à comunidade local, através de eventos e programas sociais que visam promover a integração entre as empresas e a comunidade, contribuindo desta forma com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Aqui queria saudar os diretores amigos Reinaldo Marques, Alessandro Lemos, nosso diretor jurídico, que está sempre conosco aqui. Vamos além. Para tanto, usarei outra frase do nosso presidente Kennedy, abre aspas: somos uma casa forte e propositiva. Temos programas de desenvolvimento, inovação, planejamento e ainda somos um elo entre as políticas governamentais e o setor produtivo do estado. Isto muito me orgulha. Eu que também sou diretor desta casa centenária e que em todos esses anos não teve um governador que não tenha estado aqui para nos escutar. Essa talvez seja a principal função desta casa, aproximar os governos da iniciativa privada, o que de uns anos para cá se manteve um pouco distante, mas nosso presidente Kennedy e todos que fazem essa casa tentam todos os dias aproximar os governos da iniciativa privada e oferecer à iniciativa privada aquilo que ela precisa. Então, por tudo isso, e pelo vídeo que nós acabamos de assistir, a Casas Jardim é mais que merecedora da nossa comenda Mário Guimarães. Aproveito para convidar neste momento o vereador Francisco Holanda Costa Filho e o diretor executivo da Casas Jardim, o senhor Luiz Antônio de Melo Jardim, para que se dirijam à frente da mesa de honra. Em tempo, convidamos também os sócios diretores das Casas Jardim e a senhora Maria de Melo Jardim, para que também se dirijam à frente da mesa de honra.
Com a palavra, o senhor Luiz Antônio de Melo Jardim. Ô Chico, infelizmente não dá. Infelizmente não dá para ver esse áudio. Então, aqui um fonte 16. Não se assustem com o tamanho, mas porque a fonte é grande. Antes de cumprimentá-las, eu gostei da ideia do Kennedy. Enio, prepara lá para levar para o governador, para a gente no Estado implantar a ideia de empresas preferenciais, aquelas que têm mais de 60 anos. A gente tem algumas prioridades do Estado, compras do Estado e algumas coisas assim. Bem, inicialmente, eu reitero meu boa noite, cumprimentando também aqueles que ainda não tive a oportunidade de fazê-lo pessoalmente. Tem muita gente conhecida, tentei rodar, mas peço desculpas se não pude chegar em alguns lugares de conhecido. Provando ao Kennedy que a gente ia conseguir trazer bastante gente para esse auditório, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu saúdo a mesa na pessoa do senhor presidente desta casa, o empresário Kennedy Calheiros, desta associação comercial, essa nossa entidade que no dia 7 agora completou seu 152º aniversário e que hoje comemoramos. E que muito me engrandece fazer parte do seu quadro diretor já há mais de 20 anos. Saúdo também o presidente desta sessão, o vereador e advogado, brinco com ele, um dia quase engenheiro, ele devia botar isso mais no currículo, esposo de arquiteto, né? Que nos aproxima mais ainda, Francisco Holanda Costa Filho, responsável maior por esta sessão e da concessão das comendas, desembargador Mário Guimarães, que muito honra nossas empresas e, mais que uma homenagem, é um grande incentivo e responsabilidade para todos nós da Casa Jardim e das lojas Guida. E meus cumprimentos a todos que compõem essa mesa de honra, como o secretário Enio Lins, o secretário José Lages, o xará e amigo empresário Luiz Eugênio. Eu quero agradecer e saudar também todas as autoridades presentes, os amigos, colegas, parceiros, convidados, homenageados, muitos parceiros aqui, nós temos pintores, amigos, nós temos pessoas de entidades que nos procuram, que a gente colabora e nos ensinam muito, como o André e a turma dele aqui dos cadeirantes, que já nós desenvolvemos alguns trabalhos e aprendemos um pouco mais sobre mobilidade social. Garanti a ele que íamos reformar o banheiro da loja para ter acessibilidade, ele já esteve fazendo uma inspeção lá dentro, já fez algumas mudanças no projeto, viu, Gardênio? E meus cumprimentos a todos os convidados e homenageados. Mas eu queria cumprimentá-los em nome da maior autoridade aqui para mim constituída, que está aqui presente, a quem transfiro e rendo as melhores homenagens. Dona Maria de Melo Jardim, pessoa que me deu a honra de seu intenso convívio há pouco mais de 61 anos como filho, e que sempre foi um exemplo de superação e de otimismo para toda a família. Hoje é uma solenidade onde comemoramos de forma prazerosa a passagem de datas. Falamos de tempo, anos, são muitos anos. História de guerreiros de mercados, de combatentes que souberam usar o tempo como aliado, agregando, aprendendo, evoluindo, apurando e depurando, avançando, em alguns momentos até recuando, mas sempre plantando e colhendo, atando laços nos relacionamentos interpessoais e institucionais, motivando e, sobretudo, se motivando nas expectativas do entorno que não nos permitem deixar a espada cair. Geralmente nós não temos escolhas, isso é uma verdade. O caminho é só seguir em frente, pois atrás vem gente, como tem o dito popular.
Mas a gente não está. Mas a gente que está com a gente não quer ficar para trás. E se estimula, incentiva, contamina e não deixa seus líderes nem a equipe se infectar pelo vírus de tantas crises que se sucedem na nossa conjuntura, nem distorções do ambiente e da macroestrutura. Isso é uma grande verdade nas empresas. A gente, às vezes, quer baquear, mas a gente olha a turma que está com a gente, então é aquela automotivação, e eu devo muito isso à equipe Casa Jardim, que o processo da gente de seguir em frente está ligado a uma energia de um todo, porque um não deixa o outro, quando um diz assim, será que vale a pena? E todos vamos apostar, e é justamente aquela energia da equipe. Ouvimos no final de nosso vídeo a receita de seu Luiz. Perseverança, trabalho e saber rir quando necessário. Aprendi logo cedo com meu pai e meu avô, enquanto eu reinava, e tem o sentido dúbio do reinar, do traquinar, e eu me sentia um rei no meio daquelas prateleiras, de uma loja ainda pequena, que princípios da família, como credibilidade, integridade, honestidade e cordialidade, eram valores que não se negociavam, e sim que deveriam ser trazidos da família para se aplicar nos negócios. Também tive boas lições nessa linha de tio Mário, irmão mais velho de minha mãe, que tinha uma cultura forte, a família Melo também, um verdadeiro self-made man, como se diria, ex-pracinha, que negociava assim e crescia assim no Parque Rio Branco. Mas voltando ao seu Luiz, ou ao seu Luzito, e eu quero aqui cumprimentar a Milma, minha prima, filha de tio Mário, que está aqui. Voltando ao seu Luiz, ou ao seu Luzito, para tantos, como o papai era muito mais conhecido, no seio familiar e dos amigos, este sempre foi um homem preocupado com a integridade da empresa. Por isso, às vezes tido como pouco ousado. Mas essa segurança se traduziu em longevidade. Pois é, aqui estamos. Jamais admitiu um único título seu indo para cartório. Passamos crises, negociamos até prorrogações, mas nunca aconteceu um atraso em pagamentos acordados. E ai do fornecedor que errasse na mão. Recuperar posições nas prateleiras exigia muito mais que simpatia e meras desculpas. Para muitos, ele podia parecer severo. Não, não era. Era da perseverança, do trabalho, muito trabalho, e sempre sabia rir quando necessário. Gostava de ler e de uma boa conversa. Quando dizem que sou meio falante, ou talvez até um tantinho mais, lembro que isso era uma característica deles. Só que eu acho que eu me tornei um pouquinho mais desinibido do que ele. Na época, gurus vaticinavam desculpem, eu passei uma folha aqui. Não é muito não, viu, gente? Está limitado a menos de 10 minutos, conforme combinamos. Não, mas todo mundo aqui teve tempo, no máximo 10 minutos mais 2. Bem, eu tenho que lembrar, por isso mesmo aqui, eu tenho que lembrar que botei no papel esse pronunciamento para não me alongar. E mesmo perdido para começar a escrevê-lo, que eu sou muito mais do improviso, mas às vezes meio prolixo, certo? Cá estou de novo me estendendo. Então vamos voltar para o desfecho, né? Vamos lá encerrar no tempo. Mas se algum dia pensei que não seria fácil lidar com os meus 60 e mais anos, imagina eu me sentindo parte responsável em contribuir para manter a juventude e jovialidade de uma esposa e de uma empresa, todas na mesma faixa etária. Digo isso sem ela se chatear, porque hoje em dia, nós, às vezes, quando o pessoal brinca essa história de prioridade, eu até brinco assim, levei 60 anos para conseguir aquele direito de estacionar num lugarzinho melhor. Então, vamos usá-lo. E vamos criar agora prioridade para as empresas com mais de 60. São poucas, né?
Dizem que essa faixa é a melhor idade. Menos, nem tanto. Talvez nem um pouco. Eu não chegaria a lembrar que o poeta, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Na realidade, a grande lição que aprendemos com o tempo é que ele é inexorável. Então, temos que tê-lo como aliado. Dos 60 anos de Casa Jardim, há mais de 40, eu faço parte do seu quadro diretivo. Foi quando voltei de uma bolsa no exterior nos meus 18. Depois, formado em economia na UFAL, tive uma curtíssima experiência paralela numa secretaria de Estado, a convite do professor José Mendonça. Quando fui pressionado pela família, a uma volta e dedicação exclusiva na empresa. Então, já casado com a antiga companheira de faculdades e estudos, convidei-a da financeira Produban, onde ela trabalhava na época, para tentarmos uma revolução administrativa implantando processos de OIM na empresa. E hoje, Cristina, também sócio, continua esposa, é responsável por toda a tecnologia de processos informatizados ou não da empresa. Nesta fase, somamos a vinda de minha irmã Luciana, egressa da poupança Produban, com passagem anterior pela PEAL, para nossos quadros, e de Marília, que se formaram em administração de empresa. Nem precisam dizer que elas continuam irmãs, né? E que são sócias diretoras, que aqui nos honram presentes e aqui estiveram também no recebimento dessa honrosa comenda. Nos tornamos, então, uma empresa familiar em busca de um modelo profissional de gestão. Gurus vaticinavam nos compêndios a morte de empresas familiares, principalmente as médias, mas acreditamos que uma empresa com profissionais qualificados e um sobrenome unido pode ter uma força muito maior se souber convocar e conviver com bons quadros. E parece que estamos conseguindo. Hoje eu tenho o prazer de saudar tantos profissionais que são jardim, sem consanguinidade, e sim por afinidade de objetivos comuns. Profissionais de mercado, como tantos aqui, como Cid, o Marcos, vários gerentes que eu vi aqui, Ronildo, Altamira, e eu consigo enxergar outros tantos aqui. Me desculpe os que eu não estou vendo o Elton aqui na frente, né? Everton, eu vi outros aqui, certo? Todos eles valorizando o passado, focados no presente e de olho no futuro. E já podemos, como vocês viram aí também no vídeo, dizer que uma nova geração de sócios herdeiros já operam com desempenho comprovado num processo sucessório em curso, como no caso do Cândido, que esteve aqui inicialmente com a mamãe, que é nosso diretor comercial, certo? Que começou como trainee, foi contratado pela empresa, depois entrou no processo de treinamento, foi para a Ambev, eu digo, vai aprender alguma coisa, quando eu precisar trago você. Não sei se fiz certo ou não, porque voltou bem melhor, mas me custou caro, tiraram da Ambev. A Celine, também, que hoje é diretora também da empresa, é sócia. A Eduarda também, que é sócia diretora da empresa, todos aqui presentes, participando daquela foto. E todos jardins, já nesse trabalho de processo sucessório. E essa é a nossa Casa Jardim, uma empresa gente. E se nessa história eu fosse nomear e agradecer a tantos que representaram muito em nosso desenvolvimento mais recente, a lista seria enorme. E principalmente esse trabalho de lidar com entidades de classe, onde muitas vezes o empresário fica ensimesmado, certo? E evita essas reuniões. Eu posso dizer que isso tem muita influência na nossa empresa. Aprendi muito com o pessoal do CDL, na época de Wilson Airon, que me levaram para ter convivência aqui nessa casa, Associação Comercial, que eu já era associado, quando o Luiz Otávio me convidou para participar do quadro diretivo. E aqui a gente aprende com a convivência, muito com a coexistência com outros empresários, um quadro fantástico, ilustres e ilustrados empresários. Aprender muito com os amigos nas nossas lutas no centro da Aliança Comercial, Guido, nosso presidente, ali presente. Então, essa convivência é muito boa com o SEBRAE. Eu lembro quando, em 1990, a gente começou um processo de gestão estratégica, e até detalhes, quando o Ronaldo me incentivou a abrir um programa de estagiários, coisas que a gente só via na Telasa, no Produban,
E eu tinha um complexo meio de vira-lata, achava pouco, como diria Nelson Rodrigues, uma empresa pequena não poderia fazer isso. E a gente foi deslanchando e vendo o que podia fazer com a organização, enfrentar todo esse mercado. E se sentir grande, convivendo com gente grande. É bom a gente se juntar aos bons, que a gente se eleva. Então, evoluímos, principalmente, nós sempre lidamos com mega empresas, como os amigos aqui da Coral, que hoje nos visitam, vieram aqui, também da Souvenir. Quantas vezes eu não fui atrás deles para aprender como eles fariam, certo? Então, se eu fosse falar todas essas escadas, levaria ainda muito mais tempo do que o tempo que encerrou, que já me avisaram aqui. Então, eu fico muito feliz por estarmos nesta parceria comemorando em conjunto a comenda e o aniversário com as lojas Guidos, certo? Vamos já pensar na nossa próxima comemoração de 70 anos. E encerrando mesmo, eu renovo nossos agradecimentos ao vereador e parceiro de nossas entidades empreendedoras que geram emprego, renda, sobretudo geramos impostos, muitos impostos, impostos demais. O vereador Francisco Holanda Costa, a Câmara Municipal e toda a equipe que nos assessorou e produziu este belo evento, em especial a parceria da Agência Chama, a Estela, amiga que veio aqui fazer papel de mestre de cerimônia, Lili do cerimonial da Câmara e a equipe da Associação Comercial, a Carminha, o Rogério, o presidente Benedito Ramos, os amigos pintores, os amigos parceiros que todos estão aqui. Então, muito obrigado a todos pela presença e pela atenção. Realmente, só mais uma coisa que eu quero passar para vocês sobre essa homenagem. Muitas vezes as pessoas encaram assim, parabéns pela homenagem, e às vezes encaram como se isso fosse para a gente uma vaidade em receber uma homenagem. Nós, na família, em Casa Jardim, encaramos isso com uma coisa muito importante. Mais do que uma homenagem, é um incentivo. Aumenta a nossa responsabilidade e a gente transfere isso para a equipe. Olha, gente, a gente tem uma responsabilidade de continuar sendo bom e cada vez melhor. Muito obrigado. Encerrada a outorga da honraria para a empresa Casas Jardim, iniciaremos com a cerimônia de entrega da comenda desembargador Mário Guimarães a Lojas Guido. Então, peço a atenção de vocês também para conhecerem um pouquinho da história da Lojas Guido. Há 60 anos. Se o sucesso de um empreendimento passar por resistir ao teste do tempo, a pequena Loja Guido, nascida em 1958, no centro de Maceió, pode falar com orgulho de sua história. Desde a fundação, sua marca atravessou os mais diversos momentos econômicos do Brasil e do mundo, crescendo e se ajustando a cada novo cenário que se apresentava, para continuar gerando valor para o estado de Alagoas e para cada cliente que entrasse em suas lojas. Ao longo deste tempo, nos transformamos para acompanhar o mundo em constante transformação. Vimos Pelé escrever de vez o nome no Brasil na história do esporte mais popular do mundo, de onde nosso país nunca mais iria sair. Vimos o mundo da música se render às guitarras e refrões do rock britânico, enquanto a bossa nova e a jovem guarda conquistavam os corações brasileiros e redefiniam a identidade da música brasileira no mundo. Lá fora, o mundo se dividia em uma guerra invisível e o regime militar tinha início no Brasil. Olhando ao redor, parecia não ser possível enxergar a saída da polarização e dos conflitos ideológicos ao redor do planeta. Mesmo assim, a humanidade olhou para cima, unida e incrédula, para assistir o homem desbravar o espaço e dar os primeiros passos na Lua. Nos anos 70, o mundo assistiu à consagração absoluta de Pelé. O Brasil tinha o rei do futebol. O mundo viu os Estados Unidos, a maior potência mundial,
perderam a guerra no pequeno Vietnã. E o primeiro microprocessador do mundo era lançado, sem que a maioria das pessoas pudesse imaginar o impacto que a informatização teria no cotidiano de cada uma delas. Anos mais tarde, a queda de um muro reunificava a Alemanha. E a internet dava os primeiros passos em sua popularização, que encurtaria as distâncias e quebraria muros, barreiras e fronteiras como nunca antes na história. Vieram as diretas já, o Brasil saiu do regime militar para a democracia. Saímos do cruzeiro para o cruzado, do plano Bresser para o plano Verão, passando pelo plano Collor e depois de anos de instabilidade econômica e inflação descontrolada, veio o plano Real. A essa altura, a pequena loja do centro já havia ganhado o estado e o coração dos alagoanos, com tantas lojas em tantos municípios, se tornando um dos maiores varejistas locais de seu segmento e um dos grandes anunciantes do estado, reforçando a sua liderança com nomes de peso do cenário nacional. Sou sessentão, reggae do sessentão, 60 anos de preço baixo sem comparação. Sou sessentão, respeito o sessentão, 100% Alagoas, especialista em promoção. Eita, Guido Potência, 60 anos não é pra quem quer não, é pra quem pode, tem que respeitar, respeita o sessentão. Se você quer preço baixo, não tem pra ninguém, especialista em móveis é a Guido, vem que tem. Aqui tem variedade, qualidade, promoção, a concorrência perde a peça. Vai, respeita o sessentão. Sou sessentão, é Guido sessentão, 60 anos de preço baixo sem comparação. Sou sessentão, respeito o sessentão, 100% Alagoas, especialista em promoção. Bota pra descer, bota pra descer, a Guido e o mano volta e baixa tudo pra você. Bota pra descer, vai até o chão, se você quer preço baixo, vai respeito o sessentão. Sou sessentão, é Guido sessentão, 60 anos de preço baixo sem comparação. Sou sessentão, respeito o sessentão, 100% Alagoas, especialista em promoção. A beleza da história da Guido é que há 60 anos a gente vive a história, com suas crises e transformações, com seus momentos de instabilidade e bonança. Passar no teste do tempo exige trabalho, foco no cliente e valorização de cada pessoa que fez e que faz parte de nossa história. Lá se foram 60 anos e nós ainda estamos aqui, ainda temos muita história para contar. Guido, apaixonados pela sua casa. 60 anos de uma história 100% alagoana. Com a palavra, o vereador Chico Filho. Bem, poucas vezes no parlamento a gente tem o prazer de viver momentos como esse. Momento de reconhecer quem tanto já fez pelo nosso município de Maceió, quem tanto já fez pelo nosso estado. Então, temos a certeza que estamos fazendo certo, que é conferir a Lojas Guido a comenda Mário Guimarães. Convidamos neste momento o vereador Francisco Holanda Costa Filho e o diretor executivo das Lojas Guido, o senhor Luiz Eugênio Duarte Santos, para que se dirijam à frente da mesa de honra para a outorga da honraria. Em tempo, convidamos o diretor executivo das Lojas Guido e presidente da Aliança Comercial de Maceió, o senhor Guido Santos Júnior, também para a frente da mesa de honra.
Por favor, com a palavra, o senhor Luiz Eugênio Duarte Santos. Legal, né? Tá bom. Bom, em nome do presidente da nossa associação comercial, né, Quina de Calheiros, e em nome do presidente da sessão, vereador Chico Filho, desejo boa noite a todos. Foram muitos planos econômicos, muitos obstáculos, milhares de empresas, marcas fortes desapareceram, não resistiram. Mas hoje estou aqui para falar um pouco de como a nossa Guido permaneceu e se fortaleceu nesses 60 anos. Nada se ergue e fica em pé por tanto tempo sem um robusto alicerce. Um alicerce construído com os valores transmitidos pelos nossos pais, de respeito, honestidade e transparência. Valores estes que levamos até hoje para nossas vidas, nossos filhos e nossa gestão. Outra grande marca da Guido foi sempre buscar novidades de mercado que atendessem às expectativas e necessidades do nosso cliente. A Guido vendeu os primeiros televisores e as primeiras eletrolas no estado de Alagoas. Só para vocês entenderem, aquela época, meu pai estava à frente, para ele vender um televisor, ele teria que ir na casa do cliente, instalar a antena, para depois vender o televisor. Não se vendia para entregar. Instalava, não tendo sinal, não poderia vender, não tinha como vender para o cliente. Apesar do cliente querer, mas não tinha como, porque o sinal do canal não pegava. Essa era a maneira de vender um televisor naquela época. Ao longo do tempo, a Guido se especializou em móveis, mas sempre foi responsável pelos principais sonhos de consumo dos alagoanos. As pessoas se referem a Guido como um sentimento de propriedade ímpar, um patrimônio do estado de Alagoas. Não aceitam falhas. Quando erramos, nossos clientes já trazem sugestões para melhorar. E hoje mobiliamos os lares de netos e bisnetos dos nossos clientes de início. Isso é importante, porque às vezes a gente está no salão da loja e chega um cliente e diz: o meu berço foi aqui. Meu pai, quando casou, comprou aqui. Meu avô comprou aqui. Isso é importante. Não foi fácil. Nosso mercado é dominado pelos maiores anunciantes, maiores redes de varejo do país, e o setor do comércio não conta com incentivos governamentais, principalmente as médias empresas. Mas a Guido sempre se preocupou em estar atualizada e foi buscar conhecimentos através de consultorias, congressos, feiras, bons relacionamentos comerciais. Isso é a base nossa. Investiu em pessoas, importantíssimo isso, investir em pessoas. Em tecnologia. Quando nós adquirimos o nosso sistema, que hoje é TOTOS, na época era chamado Microsiga, talvez aqui ninguém nem saiba o que seja essa palavra Microsiga, mas era uma empresa, hoje chamada TOTOS. Nós fomos um dos primeiros do Nordeste a trazer para cá um sistema de alto nível como aquele. Buscou fortalecer ainda mais a parceria com os fornecedores, que sempre foi uma marca forte da nossa empresa. Aprendemos muito nas crises, recuamos quando foi preciso. Buscamos acompanhar a dinâmica do varejo, criamos calendário próprio, a Chama, nossa parceira, há mais de 40 anos. Isso aqui é importante. Aniversário da Guido, Detona Guido, Arrastão da Guido, o Dia Diamante e outras. Inovamos com um grande feirão de imóveis no Centro de Convenções Ruth Cardoso, onde colocamos 25 mil pessoas em 5 dias de feira. Foi algo fantástico.
E não podíamos esquecer das inaugurações das lojas, onde estavam presentes milhares de pessoas. Vocês viram algumas imagens aí de lojas sendo inauguradas. Aquilo ali é volume de pessoas. Hoje, nesses 60 anos, temos a certeza que o que temos de mais valor é a nossa marca, a qual foi sugerida pela nossa mãe Marilda Santos. Ela não pediu, ela determinou. Tinha que ser seguido, e ela não abriu mão disso. Parabéns, minha mãe. Toda semana buscamos formatos diferentes de promoção. Entramos fortemente nas redes sociais e, mais recente, precisamente ontem, nós lançamos o nosso garoto propaganda, o Guidão. Alguém deve ter visto já na televisão. É o nosso Guidão. Nos especializamos em entrega e montagem de imóveis. O nosso cliente, ele já sai da loja com a data da entrega e a data da montagem registrada no orçamento dele. Isso é transparência, é honestidade. O varejo exige essa dinâmica. Nunca paramos, porque a gente gosta do que faz e faz o que gosta. Hoje, na terceira geração, com os nossos valores, cliente, agilidade, resultado e transparência. Cliente, compreender as necessidades do cliente interno e externo, tomando as ações necessárias para atendê-lo dentro das diretrizes organizacionais. Agilidade, ser proativo para tornar os processos entre as áreas mais rápidas. Resultado, estar comprometido para atingir as metas organizacionais através da cooperação e ajuda mútua. Transparência, ter objetividade e clareza nas informações e nas relações com as pessoas. Está presente ali a Karina, Karina? Que nos ajudou bastante através da GPE. Muito obrigado. É claro que não tenho como não falar do orgulho de ser alagoana, de estar em 10 municípios do nosso estado. Nós temos lojas em Maceió, Rio Largo, União dos Palmares, Porto Calvo, Cururipe, Penedo, Teotônio Vilela, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios e Arapiraca. Maceió é a nossa casa e toda a Guido, os nossos diretores, colaboradores, clientes, fornecedores, se sente muito feliz de ser reconhecido com a comenda Mário Guimarães, pela Câmara Municipal de Maceió, através do nosso vereador Chico Filho, como a gente chama, o Chiquinho. Agradecemos também à Associação Comercial de Maceió, através do nosso presidente, Kennedy Calheiros. Esperamos que as novas gerações dê continuidade por mais 60 anos. Obrigado a todos e uma boa noite a todos vocês. Terminadas as homenagens, convidamos a todos para, em posição oficial, ouvirmos um hino do município de Maceió. Maceió, altiva e majestosa, feliz nasceste entre a lagoa e o mar, ao lado da capela milagrosa de um velho engenho pobre e secular. Pelo trabalho e pelo esforço ingente, com a bravura dos teus filhos nobres, e debaixo de um sol glorioso e quente, veio a riqueza dessas terras pobres. A tua glória promana desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis mais capazes. Maceió, terra adorada, ó
Ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Tu tens paisagens Maceió famosas, teu sol é quente, o teu luar é claro. São tuas praias belas e formosas, de um tom de prata deslumbrante e raro. E desde o alvorecer das madrugadas, da Ponta Verde às curvas do Pontal, os coqueiros e as velas das jangadas dão-lhe o vigor de tela natural. A tua glória promana desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis mais capazes. Maceió, terra dourada, ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Vereador Chico Filho. Bem, eu ia puxar a capela, mas... Sim. Na realidade, como a solenidade é uma solenidade da Câmara Municipal que participa também, daí a necessidade do hino da cidade de Maceió, que é um hino belíssimo e que alguns aqui já tiveram a oportunidade de ouvir. E que quem não teve, passe a ter, porque é um hino muito bonito. Para mim, o aprendizado sempre está no convívio de vocês, meus amigos empresários, pessoas que já fizeram tanto pelo nosso Estado. Aqui tem o André, tem o Guido, tem o Eugênio, o seu Guido, Jardim, toda a sua família. É uma honra muito grande para mim estar conferindo essa comenda a vocês, ter conferido essa comenda a vocês. E nesse momento, declaro encerrada a sessão solene, retornando para a nossa Estela. Encerrada a solenidade, agradecemos a presença de todos e convidamos para o coquetel a ser servido no Salão de Eventos da Associação Comercial de Maceió, localizado no 1º andar. Uma ótima noite a todos.